Na primeira apostila, vocês viram embriologia, então como que os animais, como que de uma célula sai num corpo inteiro, então as gástrulas, blástulas, neurulas e tipos de ovos, né? Então essa é a primeira biologia, as primeiras aulas da biologia C. Na aula anterior, na aula 3, vocês viram com o Bruno o reino dos protozoários, e a gente começa agora a falar dos reinos dos animais. Mas para a gente dar uma retomada, para vocês relembrarem, para a gente se organizar aqui, eu queria falar um pouquinho sobre esses 5 reinos. Os moneras, a gente vai ver na biologia A, moneras são bactérias. As bactérias possuem uma única célula e não possuem a estrutura de proteção no núcleo, então eles são procariotos, eles não possuem carioteca. Então eu estou falando de organismos unicelulares aqui nos Monera, aqui nas bactérias, que não possuem carioteca. Os protozoários, os protistas, eles já são células mais complexas, elas possuem a maioria das organelas, além de possuírem a proteção no DNA. Então ainda estou falando de organismos unicelulares, uma única célula, mas que nesse caso possuem carioteca, ou seja, eles são eucariotos. Então, procarioto unicelular, eucarioto unicelular. Quando a gente olha para os outros 3 reinos, os fungos são eucariotos também, eles vieram de um organismo eucarioto, então eles são eucariotos por consequência. Só que nesse caso aqui, eu além de ser unicelular, eu sou multicelular também. Então eu tenho grupos de fungos que são multicelulares, ou seja, apresentam várias células e células iguais. Só que quando a gente fala de plantas e animais, além de serem eucariotos, além de serem multicelulares, eles são pluricelulares. O que significa serem pluricelulares? Eles têm várias células e células diferentes umas das outras, formando tecidos. Então, a gente tem planta e animais com organismos que são eucariotos, multicelulares, pluricelulares e formadores de tecidos. O que diferencia animal de planta é que planta é autotrófico e animal é heterotrófico. Planta produz o próprio alimento, animal não produz o próprio alimento, ele precisa se alimentar de outros organismos. Quem vai aqui só a nível de vestibular, a gente vai ter os 5 reinos só na cabeça, mas hoje em dia a gente já sabe que os reinos eles são um negócio muito mais complexo do que só 5. E hoje, atualmente, o pessoal que estuda biologia, estuda filogenia, já estuda mais ou menos nesse nível. O vestibular da USP nos últimos anos já tem adotado uma coisa um pouco mais complexa, sim, mas o vestibular da Federal ainda não apareceu nada. Mas tenham em mente que hoje a gente sabe, pelos estudos com evolução, com os estudos com protozoários, principalmente, já se descobriram pelo menos 9 reinos, não mais 5, igual a gente estudava antes, tá? Então, hoje, a nossa árvore evolutiva é mais parecida com isso do que com isso aqui, tá? Mas isso é só para a título de curiosidade. O vestibular ainda da Federal ainda não tem cobrado nesse nível, tá cobrando ainda no nível dos 5 reinos, só que o vestibular da USP já começou, então já tenho isso na cabeça. Quando a gente está falando dos metazoários ou dos animais, que características que eu preciso apresentar para ser animal? Assim como as plantas apresentam características que identificam elas como plantas, protozoários identificam como protozoários, os animais também têm características que os identificam como animais. Então, para ser animal, eu preciso ser pluricelular, ou seja, ter várias células diferentes umas das outras. Eu preciso ser eucarioto, preciso ter proteção do DNA. Preciso ter colágeno, e aí guardem colágeno. Colágeno é uma proteína exclusiva dos animais. Não existe colágeno vegetal. Então, aquele lá, o shampoo com colágeno de babosa. Não existe. Existe colágeno animal. Os animais produzem colágeno. Plantas a gente não produz colágeno. Na maioria dos animais, na maioria dos grupos dos animais, eu tenho células ligadas fisicamente interdependentes. Porque na maioria dos animais. Os poríferos estão com esses asteriscos aqui, não é porque eu errei a mão na hora de fazer o slide. Porífero, ele não é considerado completamente um animal. Por quê? Porque ele não apresenta células formando tecidos. Eu não tenho células física e funcionalmente interligadas. Então, eu tenho que os poríferos não são ainda totalmente animais. A gente já vai falar sobre eles.
todo animal tem que ter produção de gameta por meiose, ou seja, a produção do óvulo, a produção do espermatozoide é feita pela divisão celular, que reduz pela metade o material genético da célula. Então, todo animal precisa formar gameta por meiose. Professora, mas não é todo o grupo que forma gameta por meiose? Não. E aí está um erro que a gente carrega no nosso coração desde lá do ensino médio e a gente precisa tirar ele da cabeça de que meiose é para formar gameta. Meiose só é para formar gameta nos animais. Meiose não serve para formar gameta em planta, não serve para formar gameta em protozoário e não serve para formar gameta em fungo. Então, ela serve para formar gameta em animal. E essa aqui, presença de gametas, no caso, esse gameta, principalmente no caso masculino, é um gameta móvel, ou seja, o espermatozoide em todos os animais é um espermatozoide móvel. Eu vou passar ali no grupo para vocês os slides já, tá? Assim que eu terminar a aula, eu já vou mandar todos para vocês. Dentro do reino dos animais, a gente tem 9 filos, tudo bem? Então, filo Porífera, filo Quinidária, filo Plateuminto, filo Nemateuminto, filo Anelídeo. Isso aqui, por mais incrível que pareça, ela é parente de uma minhoca, tá? Então, anelídeos são vermes, ou comumente chamado de vermes, só que com o corpo dividido em anéis. Nemateumintos são vermes cilíndricos, plateumintos, vermes achapados, quinidários são as famosas água-vivas, poríferos, as esponjas do mar. Moluscos, o nosso sexto? 1, 2, 3, 4, isso, sexto filo, são organismos de corpo mole com a presença de concha. Equinodermata são grupos que são normalmente os do mar, então pepino do mar, ouriço do mar, estrela do mar, são organismos que têm na sua pele espinhos, então equino é espinho, derma, pele, então bicho com espinho na pele, e os artrópodes, que são o grupo mais biodiverso aí no nosso planeta. Mas, professora, você contou 8, então olha para minha carinha e conta o 9º, porque o 9º são basicamente os cordados. Os cordados são grupos de organismos que apresentam notocorda. Eles apresentaram notocorda, e a gente vai falar disso eu vou falar disso com vocês lá quando a gente voltar no ensino presencial. Eu espero que até a gente falar de vertebrados, a gente já esteja todos juntos na mesma sala, tá? Mas, se nada acontecer, continuamos aí vias online. E aí, para a gente falar de animais, e aí eu quero trazer isso aqui para vocês, porque a gente precisa começar a entender filogenia para fazer vestibular, porque já fazem uns 2 ou 3 anos que o vestibular sempre traz alguma coisa relacionada às árvores filogenéticas, seja na primeira ou na segunda fase. E o Enem, nos últimos 3 Enems, teve pelo menos 2 questões de árvore filogenética, tá? Ou pelo menos de evolução tratando de filogenia. O que é uma filogenia? A filogenia é um jeito gráfico, é um gráfico da relação evolutiva entre os organismos. Então, a gente precisa entender isso aqui como um gráfico. Quando eu estou falando das árvores genealógicas ou das árvores filogenéticas, eu preciso ter um tronco principal, eu preciso ter uma raiz, e dessa raiz todo mundo surge. Então, em algum momento do destino do organismo, todos os organismos, todos os bichos do planeta, todos os organismos vivos do planeta tiveram um ancestral em comum. Então, o que acontece aqui? A partir desse ancestral em comum, esses organismos vão se reproduzindo e adquirindo cada vez mais mutações, cada vez mais diferenças. Isso a gente está falando em termos de bilhões de anos. Eu tenho bilhões de anos de vida na Terra. E dentro desses bilhões de anos, eu tenho outros milhares de anos que os organismos se reproduziram e foram acumulando mutações. Esses acúmulos de mutações, imaginem assim, eu tenho 2 populações. Eu tenho um grupo lá de células. Essas células, elas têm vários organismos ali, e essas células têm alguns que têm uma maior afinidade pelo calor e outras têm maior afinidade por frio. Por que afinidade? Porque elas foram acumulando mutações e algumas se dão melhor no calor e algumas se dão melhor no frio. O que vai acontecendo? As de calor
vão ficando mais perto da superfície, porque mais perto da superfície, mais sol, mais quente. As que não têm preferência pelo calor, têm preferência pelo frio, elas vão ficando cada vez mais para baixo, porque cada vez mais para baixo, menos sol, mais frio. Vocês concordam que com o passar do tempo, essas populações vão ficando cada vez mais diferentes entre si? Porque elas vão se isolando por algum motivo. Nesse caso, motivo de calor. Esse isolamento vai fazer com que essas duas populações, em algum momento, sejam completamente diferentes. E esses completamente diferentes formam espécies diferentes. Quando populações que tinham parentesco se tornam diferentes o suficiente para elas não se reproduzirem mais, ou seja, essa população do frio já é tão diferente da população do calor que elas não conseguem se reproduzir mais juntas, elas não conseguem trocar gametas, eu chamo de espécies diferentes. Então, a cladogênese, imagina lá, a gente tem todo mundo igual, só que elas começam a se separar porque uma gosta mais do frio, uma gosta mais do calor, a ponto que elas ficam muito diferentes. Quando elas ficam muito diferentes, a gente tem uma cladogênese, a gente tem uma quebra no meu nó inicial. Eu tenho um momento onde essas populações já são tão diferentes que aí eu chamo de espécies diferentes. Uma das espécies não sofre tantas alterações ao longo do tempo. A outra vai passando o tempo, ela vai acumulando características que vai fazendo que em um momento elas se dividam novamente. Então, formou mais uma população e a divisão de uma população. O que acontece aqui? Eu preciso que vocês tenham calma para entender nesse ponto, porque entender a árvore filogenética hoje em dia é entender as questões de zoologia. O que vai acontecendo aqui? Eu tenho o ramo principal, esse ramo principal são populações, são organismos, e com o passar do tempo vão acumulando características diferentes. Chega um momento em que essas características são tão diferentes umas das outras que eu tenho grupos que já não participam da mesma espécie. E aí eu tenho uma cladogênese, tudo bem? Então a cladogênese é quando eu tenho a formação de espécies diferentes. Quanto mais para cima no galho, mais nova é essa espécie. Então, quanto mais para cima, quanto mais lá na ponta, mais nova é a espécie. Quanto mais na base, mais velha é a espécie. Mais antiga é aquele ancestral. Tudo bem? Então, o que vai acontecendo aqui? Conforme o tempo vai passando, os organismos podem ir acumulando características diferentes e formando espécies diferentes, fazendo cladogêneses, várias cladogêneses. Se vocês imaginarem uma árvore, vocês imaginarem uma árvore com seu tronco principal e formando os galhos lá na raiz, lá na ponta, perdão. Então, eu tenho o tronco principal que formou o primeiro galho. Aquele primeiro galho, eles têm um ancestral em comum, eles têm uma raiz em comum, mas eles têm também características que são diferentes. Cada um desses galhos vai sofrendo interações com o ambiente que são diferentes. Esse galho toma mais sol, esse galho toma menos sol. Esse galho que toma menos sol vai adquirindo mutações que são importantes para esse lugar. Esse galho que toma mais sol vai ganhando características que são importantes para o lugar que tem mais sol. E assim, sucessivamente, ao longo dos bilhares de anos que essa Terra tem, até eu ter toda a diversidade que eu encontro hoje em dia. Então, cladogênese, a partir daquele ancestral, eu vou formando espécies diferentes. A anagênese é quando dentro da mesma espécie, aquela espécie, aquele grupo vai sofrendo pequenas modificações. Por exemplo, assim, nós seres humanos não somos o mesmo grupo que apareceu há milhares de anos atrás. Nós fomos adquirindo mutações. E essas mutações que foram sendo adquiridas vão fazendo com que a gente seja um pouquinho diferente daquele ancestral. Nós somos outra espécie já? Não, mas a gente não é o Homo sapiens que saiu lá da África. Tudo bem? A gente tem menos pelo, a gente tem o tamanho do dedinho menor, então o nosso dedinho foi diminuindo de tamanho, porque a gente não sobe mais em árvore, não precisa desse apoio. Mas nós ainda não acumulamos uma quantidade tão grande de diferenças que faça com que a gente seja uma outra espécie de Homo. Tudo bem? O que vai acontecendo aqui? Foi.
como que a gente lê esse gráfico aqui? Quando eu tenho uma raiz, essa raiz se separa, tudo bem? Quando essa raiz se separou, esse lado é independente desse lado. Então, eu só posso analisar se eu estiver analisando todo mundo junto. Ou seja, esse aqui, essa espécie aqui, só é parente dessa espécie aqui se eu estiver considerando esse ancestral. Tudo bem? Se eu estiver considerando esse ancestral em comum, essa espécie não é parente dessa espécie. Tudo bem? Nesse caso aqui, todo mundo é ancestral, da mesma família. Por quê? Porque eles compartilham esse ancestral em comum. Todo mundo aqui compartilha esse ancestral. Se eu for comparar esse lado com esse lado, eu preciso descer um ancestral. Então, é como se eu falasse assim, eu só sou parente do meu primo porque eu tenho avós em comum. Se eu não tivesse avós em comum, eu não seria parente do meu primo. Entendeu? Não sei se a minha comparação fez sentido. Mas assim, eu só consigo dizer que eu sou parente dos meus primos porque eu tenho um ancestral que era os avós em comum. Se eu não tivesse os ancestrais avós em comum, eu não poderia dizer que eu era parente do meu primo. Tudo bem? Então, eu só consigo considerar... Opa! Cadê meu mouse? Eu só consigo considerar esse lado parente desse lado porque eu tenho o avô em comum. Eu só consigo considerar que a minha família é parente da família dos meus primos porque eu tenho os avós em comum. Tudo bem? Os meus pais não são incomuns entre eu e o meu primo, mas o meu avô é em comum entre eu e o meu primo. Tudo bem? Os meus avós estão em comum entre eu e os meus primos, mas os meus pais não. Tudo bem? Qualquer coisa vocês dão um grito. E aí, vocês querem culpar alguém por causa disso aqui, vocês culpem o tiozinho Darwin, sabe? Esse aqui, que escreveu o Diário do Beagle, das espécies lá, a origem das espécies. Ele foi o primeiro a desenhar ou a planejar uma filogenia. Então, ele disse assim, ó, todo mundo tinha um ancestral em comum. Todo mundo tem um parente em comum. Só que esse parente em comum, ao longo do tempo, essas famílias vão se diversificando. E conforme as famílias vão se diversificando, vão formando espécies ou pontos finais ou pontos em específico lá, que são os grupos atuais. Tudo bem? E aí, quando a gente olha para os animais em específico, a gente tem lá, essa é a filogenia atual, ou a mais simplificada dos animais. Sim, essa é a mais simplificada dos animais. Por isso que eu falei para vocês que estudar planta é mais fácil do que estudar animal. Lembra lá na primeira aula eu falei que planta era mais fácil estudar que animal? Por causa disso aqui, ó. Quando eu estou falando de animais, a característica que une todos eles é a presença... A característica que junta todos os animais é a presença de multicelularidade, várias células e células que formam tecidos. O que acontece aqui, ó? Os poríferas, que são os parazoários, eles não são considerados totalmente um animal porque eles não possuem tecidos verdadeiros, eles só têm várias células em conjunto. Os eumetazoários, ou seja, aqueles que são animais verdadeiros, todos eles possuem tecidos. Todo mundo possui o tecido, e aqui vale tanto tecido quanto sistema digestório. Todo animal precisa ter digestão extracelular, que os poríferas não têm. Então, vai chegando aqui, chegou nesse momento, eu tive uma divisão entre os grupos. Por quê? Porque alguns que formam os quinidários, eles possuem só 2 tecidos embrionários. Vocês viram isso lá nas primeiras aulas. Quem tinha 3 tecidos embrionários foi para outro lado, porque aqui são grupos diferentes. Esse aqui acumulou uma característica, esse aqui acumulou outra característica. E assim sucessivamente. Então, todo mundo daqui para cima é triblástico e bilateral. Todo mundo, a partir dos tribláticos, de aparecer essa característica, todo mundo carrega essa característica. Nesse lado aqui, todo mundo que está para cima de protostômio é protostômio, ou seja, o primeiro buraco do corpo é a boca.
todo mundo que está para cima de deuterostômio tem o primeiro lá, o buraco do corpo sendo o ânus. Então, todo mundo daqui para cima carrega a mesma característica, carrega aquilo ali. Eu não consigo perder isso aqui. Por quê? Porque a minha família carrega essa característica. O meu grupo, o meu galho carrega essa característica. Tudo bem? Eu não consigo perder ou simplesmente sumir com ela, porque o meu galho inteiro carrega ela. Tudo bem? E aí, falando dos poríferos em específico, eles são bem simples. É um grupinho assim que, ó, é só para saber que existe, porque o vestibular, basicamente, se cair uma questão só de porífera, galera, eu corto meu dedo fora. De verdade, eu prometo isso há 5 anos. 5 não, eu prometo isso há 7 anos, pelo menos, e eu nunca perdi meu dedo. Se cair uma questão só de porífera, eu corto meu dedo fora. Só porífera, não ele no contexto, tá? Poríferos são organismos que possuem poros, por isso a gente chama de porífero, porífero animal com poros. O que esses poros vão servir? Esses poros são poros para entrada de água e filtração dessas células que estão aqui dentro. Essas células são células que têm como função a alimentação. Então, qual que é a estrutura de um porífera? Eu tenho os poros de entrada, que são poros laterais. Do lado desses poros, formando a célula que forma esses poros, é o porócito, veja aí que óbvio, porócito, célula de poros. Aí eu tenho as espículas. Espículas são como se fossem, não são células, as espículas são estruturas do corpo, elas que vão dar sustentação para esse organismo, e estas espículas são produzidas pelos escleroblastos. Então, são células que produzem espículas, basicamente a sustentação do corpo. Pinacócito é assim, ó, não é porócito e não é coanócito, é pinacócito. Basicamente, ele vai revestir esse corpo, é ele quem faz o revestimento externo e interno desse organismo. E a célula principal do porífera é essa aqui, que é o coanócito. Então, o que define um porífero? A presença de coanócito e a presença de poros. O coanócito é uma célula que recebeu esse nome porque ela tem como função coar a água. Ela tem o formato de um coador de café. Sabe aquele coador de café antigo? Então, o que acontece aqui, ó? Ele tem essa estrutura, esse flagelo bate e faz com que a água se acumule no colarinho. Quando a água se acumula no colarinho, é como se estivesse passando café no filtro. A água está passando, os nutrientes vão para dentro da célula, que seria a caneca lá no nosso filtro. Esses nutrientes entram dentro da célula e aquilo que não é necessário fica segurado ou fica retido no colarinho. Pronto, acabou. Então, o coanócito é a célula que coa a água para quê? Para que esse bicho se alimente. Então, basicamente, todos os poríferos são filtradores. Eles filtram bactérias, eles filtram protozoários, eles filtram resto de matéria orgânica que fica na água. A função de um porífero, a alimentação de um porífero é dada pela filtração que os coanócitos fazem. Então, poríferas, a gente não chama de animal de verdade, eles são parazoários. Por quê? Porque essas células aqui não são interdependentes, elas não formam tecido. Se eu pegar um porífera, macerar o porífera, sai vários outros, eles crescem a partir daquele macerado. Porque eles não são interdependentes. Se eu cortar minha mão, não cresce duas anancas. Se eu cortar um porífera no meio, ou macerar um porífera, cada célula forma um outro corpo. Não são células interdependentes, não são células que são coladas umas nas outras, tá? Eles têm um protocolágeno, ou seja, um pré-colágeno. Ele é basicamente uma cola que vai servir para que essas células fiquem juntas no meio da água, mas não formando tecidos ainda. Ou seja, eu não tenho conexão entre essas células. Isso é que não ter tecido verdadeiro. Essas células não são conectadas umas às outras, tá? São filtradores, e aí esse é um ponto importante. A digestão dos alimentos é feita dentro da célula. No resto dos animais, a digestão é extracelular, é fora da célula. Todos eles são fixos no solo, todos são fixos no solo. Não tem nenhum porífero que seja de vida livre. As espículas servem para sustentação, e esse bicho aqui, como ele tem um corpo muito fininho,
todas as trocas gasosas são realizadas ao longo do corpo. Ele não precisa de um sistema digestório, ele não precisa de um sistema circulatório, ele não precisa de um sistema nervoso, ele não precisa de nada, porque esse corpo basicamente vai servir para filtrar a água. Ele não tem mais nenhuma grande função. Ele é um ponto importante na formação de corais, mas os corais são mais formados por quinidários do que por poríferos. Para a gente só falar rapidinho, e eu sei que a nossa aula está terminando, eu já vou dar uma acelerada. Nós temos 3 tipos de poríferos, só para vocês saberem que eles existem. Todo porífera, a entrada de água é sempre pela lateral, a água entra pelo poro, vai para o átrio, que é essa cavidade central, e sai pelo ósculo, que é a cavidade lá de cima. Qual que é a diferença entre os tipos de porífera? É que eu posso ter um porífera simples, que é um asconoide, onde eu só tenho uma entrada, uma saída, e eu posso ter aqui ciconoides, leuconoides, que é quando eu formo estruturas mais complexas de entrada de água. Então, o que acontece nos ciconoides? Eu tenho dentro da parede, dentro do corpo do porífera, pequenas ramificações ou pequenas divisões da água, da passagem de água. Então, eu tenho uma maior área de contato de coanócitos. Essa parte vermelhinha aqui está representando os coanócitos, que são as células de filtração. Então, eu tenho mais coanócitos, os ciconoides têm mais coanócitos e conseguem filtrar mais água, conseguem ser maiores. E os leuconoides, que são os grupos, é o grupo mais comum aí de poríferas, são os poríferas maiores, que formam estruturas gigantescas dentro dos corais. Por quê? Porque eles têm câmaras coanocitárias, ou seja, buracos dentro do próprio corpo. Então, tem o buraco de entrada, e esse buraco dá em câmaras coanocitárias para filtrar ainda mais a água. Então, eu tenho buraco de entrada, câmara coanocitária, átrio e ósculo. Buraco de entrada, poro de entrada, câmara coanocitária, átrio e ósculo. No caso dos leuconoides, o ósculo e o átrio são bem menores se a gente for comparar em relação aos ciconoides e os asconoides. Tudo bem? Quanto à reprodução, são organismos que podem fazer reprodução sexuada, ou seja, com troca de gameta, produção de óvulos e de espermatozoides. Eles produzem a fecundação do óvulo e espermatozoide, formam uma larva, essa larva consegue se movimentar, ela é liberada na água e consegue se movimentar, porém, a maioria da reprodução dos poríferos é dada de forma assexuada. O que é uma forma assexuada? Ela não precisa ter troca de gametas para acontecer. Ou seja, eu aqui estou falando de um organismo que é igualzinho ao anterior. Ele é um clone do anterior. Quando eu tenho uma reprodução sexuada, eu tenho troca de gametas. Essa troca de gameta forma um indivíduo de maior variabilidade. Quando eu estou falando de reprodução assexuada, pode ser por brotamento, ou seja, simplesmente, aleatoriamente, começou a crescer uma parte do corpo dele e ele cai ali e forma uma outra esponja, que é o que acontece nesses momentos aqui. Provavelmente essas esponjas maiores, elas formam pequenos brotamentos, olha ali, esses brotamentos caem e formam outras esponjas ali em volta. Ou pode ser porque um bicho passou, esse bicho passou, bateu na esponja, quando ele bateu na esponja, o resto de esponja que caiu formou outra esponja ali do lado. Então, pode ser um brotamento simplesmente por começar a crescer um pedaço, é como se começasse a crescer um outro bicho aqui do lado e aí caísse do lado e tivesse uma outra pessoa. Ou porque um bicho bateu ali e ele caiu e regenerou aquela parte que foi perdida. Tudo bem, pessoal? E aí, quinidários, a gente começa lá na apostila. Eu achei que ia dar tempo de começar hoje, mas não vai dar. A gente começa na apostila 3, que é esse primeiro grupo realmente animal, que são os primeiros organismos que apresentam tecidos verdadeiros, conexão e interdependência entre as células daquele corpo. Tudo bem? Susse, pessoal, eu acho que zoologia ela tem bastante nome, que ela tem bastante conceito, mas até agora foi? Não, talvez, não sei. Qualquer coisa,
Na semana que vem, a primeira aula vai ser só de dúvidas. Então, eu vou tirar só dúvida, eu só vou resolver exercício na primeira aula da semana que vem. Na segunda-feira, a primeira aula, depois a gente começa a apostila, tá? Então, todos os exercícios que vocês tiverem para fazer, me avisem que eu resolvo daí na próxima aula, tá bom? Beijo no coração, nos vemos na próxima segunda-feira.